Olá, meus amigos. Daqui a pouco iremos começar essa live falando sobre esse tema, que é a teoria do gap, e também sobre os vários nomes de Deus. Nosso convidado de hoje é o pastor, professor, mestre Rafael Rocha. Professor, pastor Rafael Rocha. Nós estamos aguardando ele entrar aqui e já iremos falar sobre essa teoria bem interessante, a teoria do gap. Eu já passei para ele o link e estou aguardando ele entrar aqui na live. Olha aí. Pastor Rafael Rocha, cadê você? Opa! Olá, pastor. Pastor Rafael Rocha, entra, por favor. Meu Deus. Pastor Rafael, rapaz, eu não sei o que está acontecendo aqui, viu? Oh, my God. Eu não sei como ampliar aqui a sua... Ah, tá aparecendo aí, né? Ah, perfeito. Deixa eu ver. É que tá uma tela aqui na frente do meu, mas acho que não tem nada a ver, não. Bom, pessoal, estamos já começando. Tá um pouquinho embaçadinha aí a sua tela, não sei por quê. Na transmissão aqui É, tá tudo certinho. eu tô lhe vendo muito bom, tá muito bom aí a sua imagem para mim. É a sua Deve ser algum imagem aqui. problema de internet, deve ser algum problema de internet, alguma coisa. Muito bem. Eu não sei o que aconteceu aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Agora sim, olha aí. Opa, agora deu. Isso. A graça e a paz esteja com todos os irmãos. É um prazer enorme poder estar recebendo todos vocês aqui. Já estamos aí com 53 inscritos no canal. E hoje, como diz o provérbio aí, o bicho vai pegar. Aqui tem um provérbio que diz aqui em São Paulo, diz que a giripoca vai piar. Meu Deus, eu não sei onde que é que conseguiram esse termo aí, mas fato é, nós vamos tratar de um tema acadêmico, extremamente delicado, que exige do expositor um conhecimento linguístico, um conhecimento arqueológico, conhecimento bíblico, conhecimento apologético. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos recebendo aqui no nosso canal PR Elias Soares Oficial, nada mais, nada menos do que o professor, pastor Rafael Rocha, ele que é THB, o que que é? Bacharel em Teologia, é isso mesmo? Sim, Bacharel em sim. Teologia, mas ele tem mais coisa, porque o homem domina bastante o grego, o hebraico, ele conhece muito. Eu faço parte do grupo dele de WhatsApp, e ali, gente, não é brincadeira, não, é só fera. Eu estou ali como lá na minha terra a gente não fala nem lambari, guaruzinho, sabe aquele peixinho bem pequenininho que vê o guaru e engole? Então sou eu ali. O restante é só fera, nadam de braçada na área da linguística. Eu falei, nada, vamos convidar o pastor Rafael.
Professor Rafael, seja muito bem-vindo ao canal PR Elias Soares Oficial. Shalom a todos, Laila Tove, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder receber um convite tão especial de um pastor que eu considero o maior apologista do Brasil atuante hoje. O senhor tem representado a doutrina ortodoxa do cristianismo e é uma alegria muito grande, é uma satisfação poder estar aqui ser entrevistado por um pastor do seu cabedal, porque sabemos que o senhor tem se dedicado, né? Primeiro agradeço a Deus pela oportunidade de ter vida e saúde para estar aqui fazendo menção e exposição de todo um acervo no que diz respeito à sua palavra, em defesa, obviamente, apologética de sua pessoa divina, como Criador dos céus e da terra, e também está aqui sendo entrevistado pelo pastor Elias Soares, que é um pastor que, para mim, é um pastor que eu tenho em mais autoestima, profundo preparo, um amigo, um companheiro, um líder espiritual humilde, sabe? Então, é para mim uma alegria estar com o senhor aqui, pastor Elias. Amigos meus já participaram de lives com o senhor, como o professor Ferreirinha, né? Então, para mim, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço ao senhor esse convite. Muito obrigado. Bom, hoje o nosso tema promete. Hoje nós vamos falar, ou melhor, o nosso convidado irá fazer uma exposição sobre a teoria do gap, que também é conhecida como a teoria da lacuna, a teoria do intervalo, etc. E vale salientar que existe uma obra de um autor chamado Pember, e ele escreveu essa obra cujo título é As Eras Mais Primitivas da Terra. E nesta obra, ele defende essa teoria, a teoria do caos, que Deus criou tudo perfeito, mas houve uma famosa queda de Lúcifer, que destruiu, desconstruiu toda a criação de Deus, e por esta razão, Gênesis 1, 1 e 2, fala da recriação e não da criação. E nessa esteira, nós temos muitos outros teólogos que, diga-se de passagem, gozam de um grande prestígio no meio pentecostal, e em outros meios até calvinistas, como parece-me que John MacArthur Jr., e tem outros de outros segmentos teológicos que defendem essa teoria da lacuna, a teoria do caos, que há um intervalo entre esses dois versículos, que houve a queda de Satanás, e para isso nós vamos ler o texto que fala sobre esta passagem. Está escrito aqui em Bereshit Aleph, Aleph. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. Bom, nós estamos lendo aqui o texto massorético, que é o primeiro livro da Torá, que é o Bereshit, né, em princípio. E aqui nós vimos uma expressão que é um tanto curiosa, que é Haita Tohu Vavohu. Tohu Vavohu. Tohu Vavohu. E então nós vamos trabalhar justamente em cima desta questão e outras também, que está linkada aqui no versículo de número 3. A grande pergunta é, a Terra, eu já quero começar já com os dois pés. Professor, não vou lhe poupar, tá? Eu já quero começar com os dois pés. A grande pergunta é, a Terra era sem forma e vazia, ou ela tornou-se vazia, como é propagado pelos defensores da teoria da lacuna? Muito boa sua pergunta, muito pertinente. Bom, baseado no texto em apreço, que é o texto de Bereshit Perek Aleph Aleph, ou Bereshit Perek Aleph, do Aleph ao Gimel, né? Que nós, em hebraico, não temos 1, 2 e 3. Nós temos o Aleph, Beit, Gimel. Nós temos aí um texto interessante e, obviamente, eu geralmente eu leciono em sala de aula com quadro, escrevendo na lousa e podendo provar na escrita, mas aqui eu vou somente citar, olhando nos olhos, né, ao vivo, o texto de Gênesis, que foi maravilhosamente lido pela vossa pessoa, mas eu vou só recitar mais uma vez, né? Beleza, nós temos aí o texto, nós temos o texto
Bereshit barach Elohim et hashamai ve'et haaretz, ve'haaretz hayeta tohu vavohu, ve'roshel al penei teron, ve'ruach Elohim merachef al penei hamai. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Então, nós temos aqui, a terra, ela era sem forma, estava sem forma ou se tornou, veio a ser. Bom, toda a questão está no verbo raietá, do versículo 2, né? Justamente, nós temos a questão desse verbo. Ele é um verbo que, na verdade, é um verbo perfeito, quando de fato se trata de uma ação que já foi concluída no hebraico. No hebraico nós não temos a questão que temos em português de passado, presente e futuro, mas nós temos ações com aspectos temporais. Ou seja, nós temos aqui um verbo denotando que o sujeito da frase já tinha realizado a ação de ter feito a terra sem forma e vazia, tohu vavohu. Então, uma coisa interessante que a gente tem que tentar dissecar um pouco mais sobre esse texto é que nós acreditamos, a partir de Bereshit, né, que é uma preposição beit, uma preposição proclítica, profundamente associada com o substantivo reshit, inclusive é um substantivo deverbal, porque ele tem no seu prefixo do beit, resh e aleph, as mesmas consoantes correspondentes ao verbo bara, formado por beit, resh e aleph. Então nós temos um substantivo deverbal, que faz com que esse verbo, obviamente, seja um verbo que está no tronco kal, é um verbo que, na verdade, denota a ação do sujeito da frase, porque o verbo do tronco kal, ele faz com que o sujeito esteja na voz ativa. O sujeito Elohim está praticando a ação de criar os céus e a terra, que, na verdade, é uma linguagem para se descrever a criação do universo, a criação do todo. Mas lá no Bereshit, nós já temos aí um ex nihilo. Nós já temos uma criação de todas as coisas a partir do nada. Então, obviamente, nós acreditamos nisso, que todas as coisas foram criadas a partir do nada. É bem verdade que existe uma gama de estudiosos hoje, acadêmicos do Brasil, que diz que Gênesis capítulo 1, versículo 1 não está se tratando de um ex nihilo, mas o autor está descrevendo o relato da criação do território geográfico habitado por ele. Obviamente, Vayomer Elohim Yehi. Yehior, haja luz. Seria aí? Aqui eles acreditam que... O que é que nós acreditamos? Né? Os hebraístas, os professores de hebraico como eu e outros. Nós acreditamos que, de fato, Deus criou todas as coisas, mas ele não criou todas as coisas perfeitas e acabadas. Tá? De fato, a terra, né, a partir do verso 2, que nós temos ali um verharis, um vav conjuntivo na forma aditiva, fazendo conexão com o versículo 1 e o versículo 2, porque se o vav do vav ali for disjuntivo do verharis, nós não podemos defender que o Bereshit está no estado construto. Então, a forma com que eu defendo que aquele vav conjuntivo ele está na sua forma aditiva, permite com que o Bereshit, no ponto de vista da sintaxe, porque quando a gente começa a falar de verbos, nós falamos da primeira oração, a oração principal, o raietá já é um outro verbo que denota uma oração subordinada à oração principal, e aqui do ponto de vista da gramática, nós já começamos a observar essas nuances maravilhosas da conexão do versículo 1 com o versículo 2. O que tudo isso quer dizer, que eu estou tentando expor de forma técnica, é que quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Ela era sem forma e vazia. Ela não veio a ser. Bem aqui cai por terra a teoria do gap. Bem aqui é lançado por terra a teoria do gap, que precisa forçar a barra de fazer com que o verbo raietá mude a construção do verbo perfeito e se torne o imperfeito. Agora eu quero saber como eles fazem isso, porque veio a ser da ideia de uma ação futura.
Beleza? Eu quero saber como é que eles fazem essa forçação de barra. Aí, eles, obviamente, pastor Elias, eles criaram essa teoria a partir de um pressuposto de uma descoberta arqueológica. Obviamente, é uma teoria norte-americana, o senhor conhece muito bem a teoria do Gap, nasceu ali pelos Estados Unidos, e é uma teoria que, obviamente, se originou a partir do pressuposto dos 6 tabletes, né, encontrado por arqueólogos do relato babilônico de Enumaeres, que, na verdade, fala que aquela questão do torro, né, do torro Vavorro, na verdade, o caos foi causado por um dragão chamado Tiamat, que era o nome pagão que se dava ao dragão bíblico, né? Ao dragão Satanás. bíblico. Então, Satanás, beleza? Então, eles tentam fazer essa associação e para defender a teoria do Gap, vão fazer uns malabarismos meio irresponsáveis. Vão se utilizar de Isaías 45:18 para afirmar que Deus não fez a terra, né, sem forma e vazia, mas criou para que ela fosse habitada, tirando de um dado contexto, um versículo isolado, para defender a sua teoria, que eu acho profundamente sem base do ponto de vista sintático de Gênesis 1, 2 e 3. E uma coisa, tanto é que a terra era sem forma e vazia, professor e pastor Elias, que Deus teve que criar a luz, porque a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Aí entra o versículo 3. Vaiomer Elohim Yerior, Vayerior. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a partir dali, Deus ele começa, eu acredito na criação linear, progressiva, paulatina de todas as coisas. Eu não acredito numa recriação. Do ponto de vista da sintaxe, não tem como a gente defender dessa forma. Muito bem, você estava trabalhando ali o Bereshit bara Elohim, falando do verbo bara, e eu já adiantando para o versículo 3, né? A criação ex nihilo, a criação do nada. O senhor está muito técnico, viu, professor? Mas está bom. Então, a pergunta, a resposta afirmativa é: a Terra, então, não se tornou, ela já era, e o senhor parte, então, do princípio de uma criação progressiva, ou seja, Deus foi dando forma, como fez o ser humano, né? Ali o verbo que aparece, se eu não me engano, é yotzer, né? no construto, que em Kal é o yatzar, e Deus foi dando forma, modelando como digamos aí, um oleiro vai moldando o vaso até que essa obra seja perfeita. É por aí. É por aí. É por aí. Tá muito bem. Deus apesar de Deus ter criado os céus e a terra, que é a composição numa linguagem que os judeus inclusive usam, né, por causa do Et Hashamai, Et Haris, tem 2 Aleph Tav aí. Esse Aleph Tav na linguagem judaica no Aleph Tav na linguagem judaica é a composição de um todo, né? Geralmente é aquela linguagem que a gente usa lá no Novo Testamento para Jesus, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É da ideia da composição do todo. Então, o Aleph Tav dá essa ideia de que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit Perek Aleph Aleph, Deus estava criando um universo, criando todas as coisas. E, obviamente, dentro do universo, criando uma terra pela qual ele teria que dar continuidade e terminação. Olha, professor, a Daiane Oliveira da Silva Leme está dizendo assim, ó, alunos do professor Rafael em peso aqui, excelente professor. Meu Deus, olha, tem seguidor, hein, Marão? Bom, nós vamos para uma segunda questão. É verdade, Oi? Não entendi. É os alunos do Instituto Bíblico, os meus alunos do Instituto Bíblico IBGEV, que eu dou aula de hebraico bíblico lá e de grego também. Bom, nós vamos trabalhar então, já que o senhor deu essa resposta tão brilhante, eu quero continuar ainda perguntando o seguinte, eu acho que já está até completo. Essa teoria da lacuna, ela é viável do ponto de vista gramatical? O senhor já desconstruiu isso. Eu acho que essa pergunta é chovendo molhado, né? Não, mas é interessante a gente continuar a pauta essa questão, pelo fato de que
as 6 tabuinhas que foram encontradas, né, do relato babilônico de Enuma Elish, eles fazem eles trazem uma proposta de que o relato bíblico de Gênesis 1, 2 e 3 é um relato muito mais tardio, posterior ao relato babilônico, dando assim uma proposta de que a Bíblia plagiou aquele relato. Coisa que eu Moisés discordo tinha um medo. completamente. Coisa que eu discordo completamente, né? Uhum. Completamente. Né? E se a gente for entrar por esse caminho, pastor Elias Soares, como muitos estão entrando hoje, estão negando a literalidade de Gênesis 1, 2 e 3, estão negando a autoria de Moisés, tá? É discutível isso na academia, a gente sabe, mas estão negando aquilo que, de fato, já no primeiro século da era cristã, já era atribuído a Moisés a autoria daquele livro. Então, é complicado, né? Do ponto de vista... Bom, nós vamos trabalhar agora um pouco sobre a onomatologia, né? A ciência dos nomes, porque quando nós vamos tratar dos nomes de Deus, nós temos uma área da linguística conhecida como onomatologia, e dentro da onomatologia, nós temos aqui alguns aspectos a serem trabalhados, como, por exemplo, a antroponímia, nome de pessoas, temos a teonímia, que são os nomes de Deus, e a polionímia, que vai falar da variedade dos nomes, tanto dos antropônimos, os nomes de pessoas, como também da teonímia, a variedade de nomes de Deus. Mas é curioso que, logo no primeiro livro, né, da Torá, nós temos aqui o Bereshit, logo depois do verbo bará, temos um nome onde Deus não está querendo provar que ele existe. Ele já chega se apresentando como o criador do universo. Agora, é interessante, o nome que poderia aparecer aqui poderia ser o tetragrama, mas não é o tetragrama. Não é Adonai também, não é El Shaddai, mas é Elohim, que é a forma plural de Elohim. Né? Nós temos aí um plural. E aí é uma grande discussão, não sei se o pastor se interessa em entrar nessa discussão da Trindade, eu acho que não é interessante para o momento, né? Porque os judeus veem isso aqui como um plural majestático, nós, porém, de uma confissão cristã monoteísta, não absolutista, vemos nesse nome linkado a passagens paralelas como uma expressão das três pessoas. Eu acho que não dispensa esse comentário. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esse nome não é um nome específico de Deus, visto que Deus tem nomes específicos e tem nomes genéricos. Esse nome é um nome genérico. Visto ser um nome genérico, alguém pode aventar a possibilidade de que a criação não foi feita pelo Deus que nós adoramos, mas por uma divindade pagã, visto que o nome Elohim, ou El também, né, o forte, ele fazia parte do panteão cananeu. O que o senhor tem a dizer? Porque a argumentação aí na mídia, na apologética da teologia reversa, do ateísmo e daqueles que amam a palavra de Deus, é mais ou menos essa. Eu gostaria que o senhor trabalhasse essa questão, por favor. Principalmente defendido, essa corrente que o senhor apresentou, por expoentes hoje de uma nova teologia chamada teologia do método histórico indiciário, que é uma nova construção teológica para essa questão. Bom, a gente vai tentar refutar essas Explica só um pouquinho heresias. o que é essa teoria do método indiciário. Método histórico indiciário. Isso. É uma teologia criada com um discurso de se fazer uma exegese com os dados bíblicos, com os dados textuais dos originais, né? Pelo menos é o que a gente chama de original, mas é o dado do hebraico, e a partir dali procurar descobrir o que é que o autor realmente gostaria de dizer para os seus leitores originais. Ou seja, obviamente, se os autores originais são autores que, na verdade, não são israelitas, como nós entendemos, hebreus, israelitas e judeus remanescentes do sul, mas cananeus, então o relato de Gênesis já apresenta o Elohim não como uma única divindade criadora, mas como
várias divindades simultâneas que convergem na exposição do seu próprio nome, que é o substantivo comum, masculino, plural, absoluto, Elohim. Então, nós temos aqui essa questão. Só que tem um problema. Essa teoria ela é pueril, ela não resiste a um exame sério do texto hebraico, do ponto de vista responsável da gramática, da sintaxe, porque o verbo bara, a primeira coisa que a gente vai desconstruir é que o verbo bara está no singular. E o substantivo Elohim, embora esteja no plural, mas o substantivo Elohim, quando está acompanhado em todas as ocorrências do Taná, do texto hebraico do Antigo Testamento, ele, na verdade, dá a ideia de ser um Deus único. Ou seja, já no verbo bara, no singular, junto com o substantivo plural Elohim, nós já temos ali a ideia de que está se tratando de um único Deus invisível, porém real, criador de todas as coisas, que criou a partir do tudo, criou tudo a partir do nada, o ex nihilo, e que foi criando as coisas que ele já havia criado em forma, né, e vazia, dando formato a tudo isso. E uma outra explicação é que dentro do próprio contexto imediato, nós percebemos que nós vamos analisar que o Elohim, embora seja um nome genérico, ele é composto, tá? Ele é um nome genérico, mas ele pode ser composto com uma outra coisa. E que quando a gente vai analisar o contexto imediato, por exemplo, Gênesis 2:4. O que é que diz Gênesis 2:4? Eler toledot hashamai v'haaretz beribaran bayona sota Adonai Elohim eretz v'shamai. Veja o que está dizendo aí. Esta é a Gênesis dos céus e da terra. Quando foram criados? Quando o tetagrama, Deus, Adonai, os criou, terra e céus. Ou seja, então, aqui nós já temos aqui um dado do contexto imediato, que quem foi o criador de Gênesis capítulo 1, versículo 1, foi o Deus, que obviamente é simbolizado aqui, o Deus único, o seu nome, né? O seu maior nome dentre todos os nomes é o tentagrama, o Yud-Re, Vav-Re, né? Então, a gente tem aqui essa questão. Então, o próprio relato de Gênesis 2:4 diz quem foi o Deus que criou todas as coisas em Gênesis 1:1. E você percebe que está aí, ó, o tetagrama a gente chama de Adonai, tá? Adonai, Elohim. Ou seja, qual foi o Elohim que estava em Gênesis capítulo 1, versículo 1? O capítulo 2, versículo 4 responde: não era qualquer Elohim do panteão cananeu, mas era o Adonai, né, que está aí no texto original, o tetagrama, né, Yud-Re. Isso. Esse é o Deus criador do Gênesis. Agora, uma coisa interessante, que dentro desse contexto... E aqui ele é chamado de Yahvé Elohim. Isso, né? Então, veja bem, uma coisa interessante que lá a palavra Elohim, nesse contexto, dentro do significado do seu nome, que foi a exposição maravilhosa que o senhor acaba de fazer, revela a bondade de Deus. O contexto inteiro, você sabe que não é só o léxico que define um termo. O que define o termo é o seu contexto. Uma das definições que Elohim poderia receber do contexto de Gênesis 1 é bondade. Que ele nos transmite bondade, ele é um Deus bom. Por quê? E viu Deus que era bom, houve tarde, manhã e dia primeiro. E viu Deus que era bom tudo que havia feito. E foi, então, uma das características linguísticas que se possa dar para o Elohim é que revela a bondade de Deus no ato da criação. Isso que o pastor está falando, ele se coaduna de forma assim singular com a definição de Abel Langston na sua teologia sistemática, quando ele vai falar sobre a revelação de Deus. Eu acho lindo como ele diz isso. Ele diz o seguinte, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. Aleluia. É lindo isso, louvado não é? Louvado seja o seu nome. Baruch Hashem. Então, louvado seja o seu nome. Yahvé Tov, é isso mesmo. Yahvé é bom.
E ele é amor, e é por causa do seu amor, a expressão de amor, que o levou a criar todas as coisas, para que nós venhamos a glorificá-lo através das obras criadas, como está lá em Terrilim 19:1, né? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É lindo demais. Prossiga. Vamos para outra? Ou já Vamos, finalizou? vamos. Não, eu só queria deixar uma coisa clara para os nossos internautas, né, para os seus Hum. internautas do seu canal, é que é fácil de identificar quando Elohim não se trata de deuses pagãos cananeus. É muito fácil. Primeiro, pelo Hum. verbo bara, singular, que dá a ideia de um Deus único. Segundo, porque, embora o Elohim seja um nome genérico do Eterno, ele vem acompanhado, né, respectivamente do tetragrama, ou também de outros atributos divinos do único Deus. Então, é fácil saber que Elohim não se trata somente de uma... Tá? E existe também alguma coisa que dizem a respeito do verbo bará, é que ele, acho que eu não sei se é em tronco, no kal, ligado a Deus, ele sempre diz respeito à criação do nada e sempre está ligado a Deus, nunca ao ser humano. Ele pode até aparecer, mas não nesse tronco. Eu não me lembro muito bem qual que é a argumentação. Então, que ele sempre tem a ver com Deus e não com o ser humano. Mas vamos para uma outra questão que eu acho também importante, que é a questão da polionímia. Só para título de informação para os internautas, né? Polionímia vem de polis, que é vários, mais onímia, que é formado de onoma, que é a palavra grega para nome, mais sufixo ia, né? Polionímia. Logo, está tratando dos vários nomes, de vários nomes ou de várias coisas. No caso, por exemplo, ligado à teonímia, que é os nomes de Deus. Essa variedade dos nomes de Deus, esses muitos nomes de Deus, né? E principalmente que aparece no texto, isso não dá assim uma ideia para um politeísmo ao mesmo tempo? De repente, Moisés ele viveu lá no Egito, viveu 40 anos no Egito. Egito era uma nação hegemônica, marcadamente politeísta. Será que ele não trouxe isso de lá e inseriu no texto hebraico, no texto da Torá? Porque são vários nomes de Deus, e inclusive o professor pode até recitar alguns desses nomes, e se quiser dar aí a etimologia, o significado, a aplicação, fique à vontade. Bom, a gente falou agora há pouco da questão do verbo bara e do Elohim, uma construção outra lá em Eclesiastes 12 para essa questão é o etboreira, lembra-te dos teus criadores, né, no dia da tua mocidade. E tal. Então, existe essa questão. Agora, uma coisa interessante acerca de Moisés, ele aprendeu, segundo o relato de Atos 7, né, no discurso de Estevão, descreve que Moisés ele foi formado em toda a ciência do Egito. Obviamente, ele foi formado não só do ponto de vista do conhecimento que se tinha intelectual e acadêmico do seu dia, mas também religioso, porque ele também fazia parte do trono de Faraó, onde de fato o Faraó se reivindicava ser uma divindade. Mas uma coisa interessante é que Moisés já havia sido instruído pela sua ama de leite, que nada mais é do que Joquebede, sua mãe, e que transmitiu a ele a fé única no Deus verdadeiro. Há quem pense que Moisés ele foi somente ouvir pela primeira vez o relato de um Deus único lá na sarça no deserto de Midian. Isso não é verdade. Ele tinha sofrido influência por parte de sua mãe, e isso fez com que ele tivesse uma crise de identidade. Ele comparasse o Deus único com todos os deuses existentes do panteão egípcio. Tá? Olha aí. Então, ali a gente já percebe que existe um pano de fundo agora histórico. Né? Veja como nós estamos tratando a linguística, a arqueologia, o pano de fundo histórico, por trás cultural. De algumas ações cultural, para que a gente possa entender. Então, a gente está, de fato, aqui fazendo o que exegetas devem fazer para fazer uma exposição dessa envergadura. Então, veja bem, uma coisa interessante é que quem aparece para Moisés, lá em Gênesis 3,14, Êxodo 3,14, perdão, é o RE.
o RE. Aí Moisés pergunta, peraí, eu conheço tantos deuses. Minha mãe Joquebede me ensinou sobre um único Deus. Eu passei a vida toda conhecendo a existência de vários deuses. Agora, quando eu for te representar, você faz parte, que tipo de Deus você é? Né? Como a pergunta Qual é o assim, seu né? nome? Qual é o seu nome? Você é mais um do panteão cananeu? Quem você é? Então, o Deus responde, R-E, Asher, R-E. Eu serei o que eu serei. Eu serei o que serei. Uma coisa interessante é que o R-E, Asher, R-E, ele, na verdade, é um acróstico do tetagrama. Do tetagrama. E ele, na verdade, o tetagrama é uma coisa interessante, né? Do Yud, Re, Vav, Re, porque nós temos ali, dentro do prefixo, né? Nós temos ali o tronco da questão e o sufixo. Nós temos aí o Rayá, que significa foi, nós temos o Rosé, que significa é, e nós temos aí o Irie, que significa será. Então nós temos aqui na questão da estrutura do nome do Eterno, o que de fato ele havia dito para Moisés. Olha, Moisés, eu sou R-E, Asher, R-E. Eu fui, eu sou e eu serei o que você precisar. É maravilhoso isso. E veja, sabe uma coisa interessante, pastor Elias Soares? Veja a beleza da língua hebraica. Porque todos os nomes de Deus, Elohim, El, né? E o próprio tetagrama são formas substantivais do nome do Eterno. Mas Deus agora tem um nome dentro de uma perspectiva verbal. R-E é um verbo. É Deus dizendo assim, olha, eu sou um Deus de ação. E eu serei para o meu povo aquilo que o meu povo precisar. Por exemplo, o que o povo estava precisando naquele momento? Um libertador. De tudo. De tudo, né? De tudo. Mas aí, pegando aquele contexto do processo de libertação e a restauração da nação de Israel, né? E, obviamente, o cumprimento cabal e concreto das promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, eles precisavam que um Deus se fizesse poderoso o suficiente para cumprir, né, em si mesmo a sua palavra. Isso que o pastor está falando, tem um autor chamado Macintosh. Ele tem um comentário da Torá em 6 volumes. Né? E ele diz o seguinte, que a variedade de nomes por meio dos quais Deus ele se revelou, estavam diretamente vinculados às necessidades variáveis das pessoas com as quais ele estava em relação. Traduzindo, para cada necessidade, Deus se apresentava com um nome. Só que ali no Egito, eles tinham muitas necessidades. Precisavam de descanso, precisavam de segurança, precisavam de paz, precisavam de um salvador, precisavam de um libertador. Eles precisavam de tudo. Então, por exemplo, o Goelho resgatador vai nos resgatar, mas a gente tem outras necessidades. Então, segundo este autor, visto que eles necessitavam de muitas coisas, Deus precisava se manifestar com um nome que pudesse assambarcar todas as necessidades variáveis e se apresentar como soberano todo-poderoso, capaz de trazer soluções a todos esses problemas. E essa definição que o pastor acabou de dar para esse nome que ele se apresenta, né, como Rie, Asher, Rie, que tanto eu serei o que serei, e os judeus também, eles traduzem como eu sou o que sou, principalmente Hamilton, A.P. Hamilton, no seu comentário de Shemot, uma obra produzida pela editora Cultura Cristã, e também o Tanar, a Tanar da Sefer, né? Eles apresentam essas duas possibilidades de tradução, né? Então, essa tradução, essa definição que o professor apresentou para o nome de Deus, né? Eu serei o que eles tiverem necessidade. Traduzindo, nesse nome eu tenho tudo. Vocês têm tudo que vocês quiserem, está nesse nome.
Muito É boa, viu? verdade. É verdade, é verdade. E uma coisa interessante para corroborar a exposição que o senhor acaba de É, fazer é o seguinte: a gente, obviamente, tem que estudar os nomes de forma correta, é. procurando averiguar suas raízes e aí fazer as verdadeiras descobertas. Por exemplo, a gente pega lá o relato de Gênesis 22:14, a gente tem a mania de dizer assim mesmo, Jeová Jireh. É incorreto essa questão para a tradução que foi feita do Deus proverá. Eu vou explicar um pouco sobre essa questão, Uhum. tá? Vamos lá. Muitos têm usado Deus proverá e as denominações sectárias acabam se utilizando isso para fazer propostas financeiras para seus respectivos membros, dizendo que Deus vai Verdade. prover carro, vai prover casa, vai prover uma série de coisas. É bem verdade que isso não tem nada a ver com o que de fato o hebraico quer dizer. Essa é uma proposta secundária profundamente baseado em elucubrações e devaneios de uma mente inquieta desses supostos líderes religiosos. No entanto, o que nós estamos aqui analisando é o seguinte: veja o que está em Gênesis 22:14. Lá é Adonai Yeraer. Adonai Yeraer. Dentro do Yeraer, você está com o texto hebraico aí, pastor, se tiver com o texto hebraico, fica legal se eu ler aqui a questão de Gênesis, né? Tem um O tetagrama. Yehová Iré, Iré, né? Acho que aqui nós temos um Shivá que é mudo, né? Temos um Shivá mudo aqui, o primeiro, né? Ou é Ieré, né? Como é que é? Não, deixa eu ver aqui. Ah, Gênesis 2:14, né? Vamos ver se de fato é Iré. é, é isso mesmo. Irer, Uhum, uhum. Adonai Irer, né? Ou Jeová Iré. Beleza. Isso, Só que nós temos aí, tá? Um Yud, nós temos um Resh e nós temos um Aleph. Nós temos isso. aqui a raiz da palavra. Na verdade, essa palavra não tem a ver com provisão, tem a ver com uma visão, tem a ver com uma instrução, tem a ver com ensino. Se você, por exemplo, voltar um pouco mais anteriormente, eu acredito que você vai ver que Abraão, você pega aqui essa irer, né? Pegue aqui essa Uhum, palavra e veja lá quando Abraão está tendo a visão do carneiro por detrás dele. Veja a palavra, e viu Abraão. É a uhum, mesma raiz. Yud, Resh e Aleph. Yud, Resh e Aleph. É a mesma raiz. E o que de uhum, fato esse texto quer dizer? O que é que Deus está provendo para Abraão aí? Deus está provendo a Abraão a capacidade de ver o livramento, porque se trata de uma visão. Deus está provendo para Abraão aí a capacidade de ter a instrução e dependência total de Deus, num ato de um sacrifício, obviamente, que se torna, naquele dado momento, substitutivo. Deus estava mostrando para ele que a visão de Deus para os descendentes de Abraão era que eles pudessem experimentar como Isaac o maior sacrifício substitutivo de todos, que era a morte do seu verdade. filho, porque foi isso que Abraão disse. Abraão disse a si mesmo: Deus proverá para si, não é para mim, é para si o cordeiro substitutivo para o holocausto. Então, isso é maravilhoso. Essa é uma visão que Deus deu para Abraão. Agora, lembre comigo, pastor Elias, Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia E alegrou-se. Eu estava e lembrando disso alegrou-se. agora. Foi, beleza? Então, veja que é maravilhoso, né, essa conexão que o hebraico nos apresenta com o entendimento neotestamentário. Olha, eu acho lindo demais isso. Eu me ocupo um pouquinho também sobre isso, mas é muito bonito ver outro companheiro, amigo também, falando sobre o tema e com uma configuração até um pouco diferente, né? Muito lindo. É importante porque o que o professor está fazendo aqui é uma transposição do abismo cultural. Então, quando olhamos para os nomes de Deus com a mentalidade ocidental, a gente perde muito de Pede. significado, de lições, de revelação.
Até porque os nomes para os antigos não era apenas um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. Eles estavam inextricavelmente vinculados com a pessoa do seu portador. Portanto, Deus, quando ele se revela com os nomes, ele não quer apenas revelar um vocativo, não, ele quer revelar seu caráter, ele quer revelar seus atributos, ele tem uma mensagem para transmitir através dos seus nomes. E compete a nós, estudando como o professor estuda, e perscrutando esses meandros da linguística, da cultura hebraica, para descobrir esta revelação do Altíssimo, do Boré Olam. É coisa linda demais. Meus Olha, queridos, eu senhor. acho que... Fala. Sim, pode falar, não, pode falar, pode falar. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer aqui, ela, diante de tudo o que já foi exposto, ela parece que fica pálida. Qual a importância de se conhecer os nomes de Deus? Eu acho que dispensa comentário, né? Olha, uma das importâncias que se tem de conhecer o nome de Deus, por exemplo, o nome El, a gente não pode confundir a preposição El com Aleph Lamed Segol com Sim. El, Aleph Lamed Itzere. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E agora o senhor leu correto aí, né? É porque eu tô sem nada aqui. Eu tô lhe olhando nos olhos. Mas é mestre, professor é assim mesmo. E aí, olha, eu tô até com o meu interninho aqui atrás, aqui, não tô vendo nada aqui, eu tô só, né, conversando, dialogando com o senhor de forma maravilhosa, mas eu quero compartilhar algo sobre a palavra El Shaddai. El Shaddai, bora lá. Que os críticos e teólogos liberais da pós-modernidade, que não morreram no século XVIII, continuam vivos entre nós com novas roupagens, tá, de pensamento, diz uma coisa interessante, você pega lá Gênesis 17:1, eles dizem que o Shaddai era o deus das montanhas, né? O deus das montanhas e tal. Só que ele não é o deus das montanhas, não tem essa designação na raiz de sua palavra, e muito menos nós percebemos que tem ele, né? Uma coisa interessante, que dos nomes para a divindade mais antigo que tem é ele, o tetragrama agora, que em 2019 foi achado arqueologicamente uma tabuinha de bronze com o nome do Eterno só com 3 consoantes, o Yud, o Re e o Vav. Tá lá, El e Al, El e Al. Ou seja, realmente o El, e olha, foi datado pelos arqueólogos, foi datado de 3.200 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Cristo. Então, o nome El, que é o nome genérico também de Deus, é um nome composto com outras questões, e a palavra Ial, né, que é o Yud dentro da Imot Hakiriah, que é a mãe da literatura do hebraico, né, chamado Matris Lectiones, a mãe da leitura, a mãe da literatura também pega o Yud com sonoridade de I, o Re com sonoridade de A e o Vav com sonoridade de U, por isso que fica Ial, por causa dessa questão, e foi achado no Monte Ebal, o nome só com as 3 consoantes do tetragrama, não tinha Ainda que não dá para dogmatizar, porque nós temos vários não. É verdade. É porque vai dar causa para o nosso amigo aí que vive profetizando a volta de Jesus, já profetizou umas 5 vezes, né? E ele quer, de todas as formas, mudar o nome de Deus. E nós temos aqui, por exemplo, tanto no texto massorético, quanto no texto consonantal, os vários códex que nós temos aqui, por exemplo, que nós estamos lendo, é o Códex de Leningrado, né? E nós vamos ver ainda que os judeus, às vezes eles ocultavam, como hoje em dia, eles procuram não escrever o tetragrama. Eles fazem de forma abreviada. Não que seja aquilo. Eles jamais, por exemplo, em português, como é que eles escrevem o nome de Deus? D apóstrofe us.
alguém vai pensar que o nome de Deus é Dus, quando, na verdade, é uma forma reverente, respeitosa que eles têm para com o nome do Eterno, que não querem pronunciá-lo. Eu penso que talvez pode ser isso, não sei, uma especulação. O fato de eu estar fazendo a abordagem sobre Ial é só uma abordagem dentre os muitos nomes de Deus. Ial, Iá, Iahu, né? Você pega aí o ministro de Israel, Netanyahu, tem no sufixo do nome dele, né? O que se entende ser uma das pronúncias do nome do Eterno, né? Posso Yahu. falar sobre isso? Pode sim, fique à vontade. Então, por exemplo, Benjamin Netanyahu. Benjamin é o Benjamim, né? Filho da mão direita. Netanyahu é o mesmo que Natanias ou Natan, El Natan. Nós chamamos isso de nomes teofóricos, né? Que é Theos, Deus, mais forel, trazer um elemento divino, um nome divino. Os nomes teofóricos, em se tratando do tetragrama, em todos os antropônimos teofóricos, eles aparecem de forma contraída e nunca na sua forma dilatada, né? Porque você tem, por exemplo, Iervá. Iervá é a forma dilatada do tetragrama mais as vogais de Adonai. Quando nós encontramos Iar, é a forma contraída. Ou Sim, Iahu, Iar, Iahu, ou no prefixo ie, ierro, de Jeová, sim, tá certo? Então são tá formas certo. contraídas, quando na verdade o nome completo seria o tetragrama. E no texto massorético ele aparece com as vogais de Adonai, Iavé ou Iervá. Ou Iervá. Então, Netanyahu, nós temos aí Natan, que é a palavra hebraica para presente, dádiva, mais Iarro ou Iar. O meu nome, por exemplo, é um nome teofórico, só que ele não traz apenas um elemento divino, ele vai trazer dois elementos divinos, tanto no prefixo, que é ele, no sufixo, que você tem Iar ou Iahu, mais o infixo pronominal, que é o Sim. Iode, pronome possessivo, né? Iavé, Sim. meu Deus, ou como um verbo de ligação, Iavé é Deus. Então é assim que eu vejo. Então, por exemplo, dogmatizar essas formas contractas como sendo um nome, a bem da verdade, seria essas formas contraídas, né? E não o nome completo, ainda que, mesmo contraído, é o nome do Eterno que ali se encontra. A gente tem que ter cuidado, porque a gente está fazendo aqui uma exposição mínima da É. questão. Ainda tem a questão dos 72 nomes de Deus, que obviamente são feitas a partir de sequências de 3 letras, né, são 3 caracteres que dão aqueles saltos, lá do texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 19 ao 21. A partir dali, né, o Talmud, o Zohar e muitas outras obras vão fazer uma exposição mais profunda e intensa da questão dos 70 nomes de Deus, dos quais a gente não tem realmente tempo aqui para expor. Mas uma coisa interessante e que a gente precisa corrigir dos internautas é que você não pode e nem deve usar o nome de Deus como se fosse um botão e um clique. Eu preciso usar, né, o nome mágico para que Deus é um ser pessoal. Ele faz Verdade. tudo o que lhe apraz dentro da sua vontade soberana e segundo a sua vontade. Porque o que está acontecendo hoje em dia no Brasil? As pessoas dizem, olha, eu preciso acionar o botão do divino. E qual é? Eu preciso pronunciar o nome correto dele. Se eu pronunciar o nome correto dele, então eu aciono o Alcança. abracadabra, o abracadabra, e aí eu faço alguma mágica. Não é assim que funciona. Os 7 filhos de Sevas, eles experimentaram isso da forma mais amarga possível quando citaram o nome hebraico de Jesus. Hoje eu vejo essa briga no Brasil hoje. Não chama Jesus, não. Jesus é nome interpolarizado, paganizado. Chama Yeshua mesmo, né? Yeshua. Tá, os 7 filhos de Seva eram judeus e pronunciavam o nome de Jesus da forma correta. Yeshua. Nós te expulsamos em nome de Yeshua, a quem, né,
Shaul, né, que é Paulo, prega. Aí os demônios dizem, olha, eu conheço Yeshua e sei quem é Paulo, e vós quem sois? Ou seja, não existe mágica no nome, existe poder na pessoa. E esse poder, ele é transferido pelo seu espírito. Por isso que ele revestiu a igreja de poder. Poder que foi otorgado pela pessoa de Jesus. Ou seja, quem representa verdadeiramente Cristo Jesus, nosso Senhor, e usa seu nome dentro do poder constituído, né, do poder otorgado, vai funcionar. Agora, tenta algum pagão expulsar um demônio no nome de Yeshua, no hebraico. Não vai funcionar. Porque não é assim que a banda toca. Ó, o professor remeteu-nos para um fato histórico. É bem interessante. Eu creio que o professor já deve ter lido o livro do Daniel Hopes. Daniel Sim, já ouvi Hopes, falar. então, inclusive acho que a Vida Nova tem uma obra publicada por ele, tem um que ele fala sobre o povo de Deus, ele vai falar sobre uma lenda egípcia de Ísis, né? Não sei se é Ísis, onde, não é bem Ísis, onde uma divindade quer conhecer o nome da outra divindade, porque na crença da mitologia egípcia, dentro daquele politeísmo, você conhecer o nome da divindade era exercer poder sobre ela e fazer com que ela fizesse o que você quisesse. Porque conhecer o nome, você transferia o poder dessa divindade para você ao ponto de poder manipulá-la. Sim, Veja, sim. no meio gospel, então, de acordo com o que o professor está dizendo, nós temos também os onomatomantes de plantão. Né? A Sim, onomatomancia, que é um desvio da linguística, que é adivinhação fundamentada no nome, né? Que é onoma, que é nome mais manteia, né? Manteia é adivinhação, né? Adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Então, eles também acreditam que você tendo este nome, você tem o poder para exercer, como se Deus. É uma inversão, porque no reino de Deus é muito importante saber quem é Senhor e quem é servo. Eu acho que aí é uma inversão de valores. Coloca Deus como servo e o homem como Senhor. É um antropocentrismo exacerbado. É um famoso evangelho triunfalista, onde você está com condão, você está com cetro, com poder, sentado no trono e coloca Deus para trabalhar para você. Gente, isso é uma aberração. é verdade. E parece que os judeus, ou uma grande parte deles, aderiram a esse aspecto de assimilação. Eles assimilaram esse tipo de pensamento, porque no Talmud diz que Deus não faz milagre. Somos nós que fazemos milagres. Quando nós conectamos o nome da divindade. É por isso que hoje a Kabbalah, né, ou a Kabbalah, ela tenta estudar os 72 nomes de Deus, com esses pulos de 3 caracteres. Lá no texto que eu acabei de citar, o texto base para que eles façam isso é Êxodo, capítulo 14, versículos 19 e 21, onde eles tentam acionar o divino para seu bel prazer, porque ele disse, Deus não faz milagre. É o ensino do Zohar, é o ensino do Talmud, é o ensino do Kabbalah. Os judeus aderiram a isso. E agora eu lhe digo, por que isso está entrando no Brasil, pastor Elias? Porque as pessoas estão não estudando a língua hebraica, a teologia e a cultura judaica, a fim de dar embasamento para a teologia cristã. Não. Né? Eles estão, na verdade, aderindo a uma espécie de movimento Judaização judaizante, do cristianismo. judaização do cristianismo. Estão indo para outro extremo. E daqui a pouco eles vão aderir a esses documentos que eu acabo de citar e que nem mesmo é muito bem utilizado por judeus preparados, quanto mais por cristãos que não passaram pela alfabetização bíblica desejada para se atingir uma maturidade do ponto de vista doutrinário, né, e educacional cristão. Então, é complicado para mim, né, e aí você viu aí que, de fato, isso tem acontecido. Isso estava no mundo greco-romano e também no mundo judaico, né, e hoje em dia os judeus têm exposto isso de forma assim, bem mais veemente. Como diz o provérbio, né? Onde tem 2 judeus, sempre tem 7 pensamentos diferentes.
É O verdade. judaísmo, ele não é uniforme. Ele tem o judaísmo esotérico, tem o cabalista, tem tanto tipo de judaísmo. Agora, o judeu ortodoxo, ele não adere a esses desvios doutrinários, né? Porque são ortodoxos. Eles é aquela questão lá da mulher de Jó, né? Vatomer lo ishto dir mahazik betumaterra barech Elohim vamut. Ou seja, eles têm um respeito ao tikkun soferim, né? A correção dos escribas. Eles têm um respeito tão grande pelo nome de Deus que nem sequer pronuncia. E se tiver algum fato profano ligado ao nome de Deus, eles mudam a maldição por bênção, né? A vez de kalal é barach, né? Barach, não kalal. Então, a ortodoxia judaica não entra por desses caminhos, né? E muitos acabam, ao invés de seguir aquilo que é ortodoxo, bíblico, seguindo por essas visões mais cabalistas, mais esotéricas, e outra, até se exibindo como um grande saber, né? Nossa, eu tenho agora a profundidade do conhecimento. É, Tá? é, é complicado, é complicado. Infelizmente, a gente tem que realmente se posicionar, né, e começar a expor um conhecimento coeso das escrituras, baseado na língua hebraica, na cultura judaica, também na língua Uhum. grega, e procurar, né, de fato, conhecer essas coisas. E outra coisa, estudar os nomes com seriedade, como eu falei ainda agora na questão da palavra El Shaddai. O Isso Shaddai, que a eu ia primeira falar, vez, o senhor não é, terminou. a Destrincha um questão pouquinho, faça é, aí o que a gente chama de, como é que fala? Uma digressão antroponímica, uma é digressão teonímica desse nome, El Shaddai. Shaddai, qual é a raiz desse Shaddai? olha, a raiz tem a raiz Shad, né, que tem a ver com algo que dá a entender de uma amamentação, né, materna que se dá, mas existe, muita gente fala sobre isso, mas existe uma raiz importante que dá um sentido muito mais poderoso para aquele contexto. É por isso que eu sou preocupado de estudar as coisas como de fato elas são e não como eu quero que elas sejam. Veja bem, Perfeito. nós sabemos que Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12, né? E Abraão tinha 75 anos. Se passaram 24 anos até o relato de Gênesis 17, 1. 24 anos de comunhão. Obviamente que no interim desses 24 anos, a gente percebe que Abraão cometeu alguns erros, estava passando pelo processo de maturação espiritual, estava passando por uma questão, até que Deus apareceu o Senhor para Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda na minha presença e tamim. Ser perfeito ali é ser maduro do ponto de vista espiritual. E a Sem perfeição, mancha, sem sem mancha, defeito. tamim, sem O defeito, contrário tamim. seria o contrário seria tamê. Isso, isso, isso. Então, Tamim, tamê. então veja bem, na raiz sufixada de Shad, né, de El Shaddai, né, a raiz sufixada de Shaddai, nós temos aí um Dalet e um Yud. E o Dalet e o Yud formam a palavra hebraica Dai. A palavra hebraica Dai significa basta. Eita. A palavra Dai significa basta. Veja como é maravilhoso. Parece que teve um limite para Abraão. Abraão, até esse momento, você passou por todo o processo de maturação que deveria. Agora, dai, né, que é a raiz sufixada da palavra El Shaddai, né? El e mais ali o substantivo Shaddai. Dai, Agora, basta. é, Anda na agora minha presença e seja também, sim. E ali, o esse, que era ser perfeito para Deus? É que Abraão fizesse a Brit Milá, ele se circuncidasse. Então, a gente também, não era só uma questão de uma certa maturação espiritual, de caráter, de personalidade, mas para Deus ter o pacto de sua aliança na carne era o sinal de alguém inteiro,
Outra tradução possível, anda na minha presença e seja inteiro. O tamim também dá essa designação de ser inteiro, porque esse negócio que Deus só quer o nosso coração, isso não tem. Deus é o Deus do espírito, da alma e do corpo. E o corpo, como disse Paulo lá aos Gálatas, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Abraão, obviamente, tinha que ter a marca do eterno na sua carne através do Brit Milá, que era o ato da circuncisão. Esse tamim, inclusive, nos rituais de sacrifícios, o cordeiro, o animal, ele tinha que ser tamim. Da mesma Sim, sorte, o sacerdote tinha que ser tamim. Não poderia ter inteiro, defeito, não completo. poderia ter Sim, imperfeições. O cordeiro não podia ter mancha, ele não podia ter nada, porque ele refletia o caráter de Deus. Né? Então, sim, quem vai representar o próprio Deus, ele tem que andar como Deus andou. Como Noé também era tamim, Enoque era tamim, eram perfeitos. Então, sim. poucos homens receberam esse adjetivo, né, para si. Agora, existe uma outra raiz que é apresentada para o Shaddai, que é Shaddad. Shaddad, em hebraico, em Kal, que parece que significa é, agir com violência, destruir, devastar, dando a ideia de um soberano, de um todo-poderoso, alguém que realiza, que acaba com tudo sem ser impedido por ninguém. E daí essa interpretação todo-poderoso, aí tem uma raiz lá no. Nós temos uma. Como que eu posso dizer assim? Uma forma grecizada, né? Que seria o Pantocrator, seria o mesmo, não é isso? Só que a Septuaginta, ela tenta apresentar essa questão, mas aí, se for analisar o texto da Septuaginta, Ah. né, Não, é de aquele, fato, aquele dicionário do Louis Schauer, parece que é. Ele parece que vai Schocker, apresentar. Isso, Schocker. Ele vai é, apresentar essa etimologia, essa raiz para o nome Shaddai, que inclusive os judeus cabalistas, né, eles usam aquilo que põe nas portas, a mezuzá, que aí tem sim, a síntese do Shaddai, que é o Shin, né, de Shaddai, né? Parece-me aqui. Bom, professor, quer falar sobre mais alguns nomes de Deus? Porque nossa live já está, deixa eu ver aqui, passou de uma hora. Tem mais alguns então, nomes que o professor gostaria de olha, apresentar, trazer de curiosidade para o nosso público? olha, a questão interessante que a gente tem que ver é a questão do Adonai de Sebaot, que na Hum, verdade dá ideia, né? A primeira vez que ela aparece no Antigo Testamento é em Êxodo 12:41 para designar Israel como exército de Deus, não só os anjos. A gente tem a ideia de anjos, mas não é só de anjos. Israel como exército de Deus. E mas também está explica um lá pouquinho. O senhor usou a expressão Adonai. Isso é uma forma judaizada, porque não é Adonai que aparece lá, é o tetragrama, né? Yehová, Yehová, Yervá. Eu uso Ah, Adonai tá. sempre, né? Porque é a forma mais judaica de se utilizar o tetragrama. Então, eu fiquei por aqui. Mas é a questão do tetragrama, né? E tal, de Sebaot. Então, o que aparece ali, ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Mas a primeira ocorrência na Bíblia que eu estou citando é Êxodo 12:41, para um grupo, né, É a forma apresentado como plural, né? exército. Um Sevaot é grupo. plural. Isso, isso. E aí, o povo de Israel. O povo de Israel é, né, o exército dele, além de seres angelicais também, né? E isso aqui já deixa entender muitas coisas do ponto de vista. Porque a gente tem que ter, pastor Elias, a visão do todo. Né? Porque a gente fica, Deus é o Senhor dos Exércitos só porque ele é Senhor, né, de miríades e miríades de anjos e tal, tal, tal. Não, 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 não. O seu povo também é tido como um É um exército. exército. Então, aqui então, é interessante essa questão, porque a gente vai tendo a visão do todo. Né? Então, eu queria só deixar isso aqui claro,
né, para que quando as pessoas forem usar a questão de Jeová, Sevaot, que na verdade pudesse entender também que tanto o povo de Deus quanto os seres angelicais são considerados o exército de Deus. É por isso que ele é chamado o Senhor dos Exércitos, porque o seu povo faz parte do exército celestial. Muito bem. Professor Rafael, você gostaria de deixar, por exemplo, você deve ter cursos, né? Curso de teologia, curso de grego. Quer deixar aqui para o nosso público ó, alguma proposta? Por favor. Sim, sim, sim. Eu gostaria de convidar aqueles que de fato querem aprender a língua hebraica dentro da perspectiva da gramática e também o grego do Novo Testamento, se matricule com a gente no Instituto Bíblico IBGEV. A gente dá aula ao vivo, online, tá? Pela nossa plataforma digital, quadro, lousa, a gente vai escrevendo, vai explicando, a gente coloca fontes bibliográficas, gramáticas, como fontes normativas para o desenvolvimento da língua, e a gente convida você vai entrar em contato com a gente, né, pelo DDD 91, né, aí o 980785919, o DDD 91, então, que é aqui do estado do Pará. Também sou pastor-presidente da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, que a sede fica localizada na cidade de Bragança, no estado do Pará, e também sou professor, né, e diretor acadêmico do Instituto Bíblico IBGEV. Também, aproveitando já o gancho, né, que o pastor Elias nos deu essa oportunidade, convidar aí aos amados internautas a se inscrever também no nosso canal, chamado Professor Rafael Rocha, tá? Você vai lá, se inscreve no nosso canal, dá uma força, é um canal recente, começou agora, e a gente vai estar lá recebendo você com todo carinho, né? Então, Muito a bem. gente Então, teria você muita tem coisa... curso de hebraico, tem curso de grego? Sim, hermenêutica e exegese. A gente Muito bem. também... Tem um telefone que o professor queria deixar? Gostaria de deixar? Ou pelo site mesmo? Pode ser, olha, o telefone é pelo grupo de WhatsApp, esse é o contato direto e Zap, DDD 91 98078 5919, DDD 91 do Pará, 9 na frente, 8078 5919. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp, a gente conversa, e aí você se matricula, a gente acerta a questão de matrícula, mensalidade, certificação do curso, né? E os dias que o curso está ocorrendo, para que você possa participar conosco lá em nome de Jesus, né? Então Amém, que aí. bênção. O senhor acabou de responder a pergunta de um internauta. Esse sotaque do professor, de que estado que ele é, de que cidade? Pronto, o senhor já respondeu. É paraense. Sou Muito paraense, sou bem, paraense. muito bem. Né? Então, Pode falar. sim, 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 fica à vontade. Tá, paraense. Eu gostaria apenas de deixar para os internautas, olha, essa obra aqui é o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. Você que quer conhecer essa questão que nós abordamos um pouco também sobre os nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, no grego, hebraico, aramaico, a história dos nomes, a importância de um nome, a representação do nome, nós temos aqui nesta obra, que não vai tratar somente disso, da onomatologia, mas nós teremos aqui assuntos diversos, expressões de Jesus, palavras dentro do seu contexto histórico e cultural, porque é muito importante. O que foi feito aqui hoje é uma exegese, uma transposição do abismo cultural. O professor explicou os nomes, os conceitos a partir da sua raiz, da sua história, da sua língua, do seu costume, da sua cultura. Ele fez uma transposição do abismo cultural e trouxe a cultura oriental, africana, porque falamos do Egito também, para a cultura ocidental. Quando você agora for ler a Bíblia, você vai ler com outros olhos. Esta também é a proposta desta obra aqui. Olha. É 0 operadora 11 9 4901 6633. É 011 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000. 0 operadora 11 94626 3000. Viu aí? O telefone mais fácil do Brasil. Você pode adquirir. Nós temos outras obras também, mas eu decidi, visto que o tema tem a ver,
falar só deste dicionário. Se você quiser, a gente manda para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. A taxa é pequenininha. E para os que estão assistindo a live hoje, ó, essa obra tem quase 1.200 páginas, de 360 por R$ 180, e apenas R$ 20 de frete para todo o Brasil, para o Pará, para o Pernambuco, Alagoas. Pronto, foi dado o recado. Meu querido, Deus abençoe a sua vida e não vai ficar só nessa live não, hein? Olha, tinha Amém. aqui 200 pessoas nos acompanhando aqui, ao vivo. É de Deus. Olha, o negócio estava bom, pai. Gostaram. Gostaram. Então, nós vamos trabalhar uma outra live. Você vai virar cliente aqui, tá? E para fazer essas exposições lindas aí. Meus parabéns, viu? Deus abençoe a sua vida. E eu agradeço a todos os amigos internautas e até a próxima live. E quero dizer para vocês que amanhã, gente, orem por mim, porque eu estarei debatendo com um grande amigo meu, um linguista e tal. Amém. Um servo de Deus, vai. É o doutor Carlos Augusto Vailate. Amanhã é pós-tribulacionismo contra o pré-tribulacionismo. Não é um contra o outro. É forte. Eu sabia. Oi? É forte, é forte. É forte. Vai ser na RIT. Vai começar às 9 da manhã, vai terminar às 1h30 da tarde. Será um debate especial, 2 turnos. Jesus Cristo. É daqui a pouco, às 9 da manhã. Você dá risada, né? Não é você, né? É. Pastor, termine orando ao Senhor, por favor. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, dialogando, conversando, transmitindo conhecimento, estimulando pessoas a entender a Tua palavra da forma correta. Deus, abençoa, eu te peço, o ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus, a vida espiritual do pastor Elias, é um amigo, é um companheiro. Abençoa seu ministério, abençoa seu casamento, abençoa seus filhos, né, sua filha, abençoe seu empreendimento, abençoa teu servo. Deus, aqui estamos nós, abençoe os internautas que participaram desse momento maravilhoso de comunhão e que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nesse momento, dando continuidade, nos capacitando e que nós venhamos estar cada dia aprendendo mais para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito, permaneça com todos nós, para todos sempre. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, professor. O canal está aqui à sua disposição. Prazer é todo meu. Um abraço, meu amigo. Tamo junto e misturado em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, Deus abençoe a todos. Fica com Deus.